paz do Senhor. Meu nome é Gislene Lopes dos Santos, meu RA é 2106-4357, dígito 5. Eu sou do Polo de Maringá, Paraná, pertenço à Segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Mandaguari, no Paraná. Esse vídeo é para a atividade MAPA da matéria de Pregações e Práticas Ministeriais do curso de Teologia da Unicesumar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4. Nós vamos estudar os pontos deste capítulo todo, que vai do verso 1 ao 21. E antes de nós fazermos a leitura, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o apóstolo João, que nós conhecemos carinhosamente como apóstolo do amor, aquele que reclinou aqui no peito de Jesus na última ceia. Segundo a tradição da igreja, João escreveu essa carta já em idade avançada, então ele continuava ativo e fazendo a obra de Deus. Ele era o único apóstolo vivo, então as pessoas queriam muito ouvi-lo, porque ele tinha andado com Jesus, ele tinha acompanhado todo o ministério de Jesus. João, ele viu o Senhor Jesus crucificado, ele testemunhou a ressurreição, ele testemunhou a ascensão de Jesus aos céus, ele estava no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado. Então ele tinha toda a autoridade entre as igrejas. Essa epístola, segundo os estudiosos, ela é diferente das epístolas escritas da época, ela não tem saudação nem no início e nem no final. E também ela não é direcionada a uma igreja, a um local ou a uma pessoa. Então ela é considerada uma epístola geral. Essa epístola de João, esse discípulo do amor, esse apóstolo do amor, e provavelmente ele tem escrito essa carta em Éfeso, onde estavam se levantando falsos profetas, falsos mestres com doutrinas contrárias à sã doutrina que Jesus Cristo tinha estabelecido, aos ensinamentos de Cristo. Estavam se levantando até mesmo no meio da igreja para confundir as pessoas da igreja. Então João, ele se levanta nesse momento para escrever essa carta, para alertar a igreja, para fazer com que a igreja pensasse em não cair nessas armadilhas de falsos mestres, de falsos ensinos e falsas doutrinas. João talvez tenha escrito essa carta, mais provável mesmo, em idade avançada, como nós falamos, e na cidade de Éfeso. E eu gostaria de tratar alguns pontos aqui, Para isso nós vamos fazer a leitura dessa carta, desse capítulo 4. Convido você a acompanhar comigo. Então começa assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos, se são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aqui nós vemos, João chamando os seus leitores de filhinhos. Por isso que os estudiosos dizem que provavelmente ele tem a idade bem mais avançada do que os seus leitores. Amados, ali no 7 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor.
Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Aleluia. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu trouxe um título para esse sermão, Aprendendo com o Amor de Deus. O que nós podemos aprender? Eu trouxe aqui 3 pontos principais desse texto, que, primeiro, aprender a discernir os espíritos. Quando João está alertando a igreja, as igrejas no caso, a aprender a discernir os espíritos, porque aqueles falsos profetas e falsos mestres estavam dizendo que Jesus não veio em carne. Eles estavam colocando em dúvida que Jesus tenha vindo em carne. E Jesus veio, nós sabemos disso. Jesus veio, se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. O verbo era Deus, antes era o verbo estava com Deus. Então, esses falsos profetas, eles estavam querendo fazer com que a igreja se confundisse e não acreditasse que Jesus tinha vindo em carne. Então, João alerta que quem diz que Jesus veio em carne é de Deus, é o Espírito de Deus. E quem diz que não veio em carne, então não é de Deus. Então, ele nos alerta a não crer em tudo que se ouve. João está orientando a igreja a não crer em qualquer espírito, em qualquer doutrina, porque eles tinham conhecimento daquilo que foi pregado, o ensinamento que Jesus deixou aos seus apóstolos, João como um deles, né? E então que não cresce naquelas pessoas que estavam mentindo ali no meio da igreja, se levantando falsos profetas no meio da igreja. E ao mesmo tempo que João alerta contra as falsas doutrinas, ele também tranquiliza a igreja aí nos versos de 1 a 6. Ele diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, ou seja, Deus é maior do que o inimigo. Então, para permanecer na fé, naquilo que foi ensinado através de Jesus, através dos seus apóstolos, ensinado por Jesus. Então, para que nós possamos andar firmes nessa doutrina, é preciso conhecê-la. Conhecer a palavra, conhecer os ensinamentos, conhecer o que foi pregado. Então, no caso ali da igreja primitiva, conhecer aquilo que os apóstolos estavam pregando. João viveu com Jesus. Ele viu todos os milagres, ele andou com ele viu todo o ministério de Jesus desde o princípio. Foi um dos primeiros discípulos a ser chamado, a caminhar com Jesus. Então, é necessário conhecer a palavra, trazendo para os dias atuais, para que nós não caiamos em armadilhas de falsas doutrinas, em heresias. É necessário conhecer a palavra de Deus, para andarmos nela. O segundo tópico aqui que eu trago é para nós aprendermos sobre a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? Amor. Deus é amor. A sua essência é amor. Então, conhecer essa essência de Deus, baseados ali no versículo de 8 a 10 e de 13 a 19, João escreve ali, Deus é amor. A essência dele é amor. Deus é amor. Ele é todo, ele não vai contra a sua essência, contra a sua natureza. A natureza de Deus é amor. E como filhos de Deus, nós devemos ser amorosos também. É o que Deus espera de nós. Ele sendo amor, tendo a sua essência amor, ele espera que nós também sejamos amorosos, possamos refletir essa imagem de Deus na nossa vida. O maior amor de Deus, a maior prova de amor de Deus, foi enviar o seu bem mais precioso, o seu único filho, o seu unigênito filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para derramar sangue na cruz do Calvário, como um cordeiro mudo,
foi levado ali à cruz, sangrou, derramou seu sangue pela propiciação dos nossos pecados, para que nós tivéssemos perdão, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. O envio do Senhor Jesus a essa terra, o envio de Jesus, Deus abriu mão do seu maior bem, do bem mais precioso que Ele tinha. Então Ele nos amou primeiro, Ele nos amou dando o seu Filho. Agora, conhecedores dessa verdade, o que Deus espera de nós? Que nós sejamos amorosos, que nós tenhamos esse amor, que da mesma forma que Deus nos amou, que Ele entregou-se totalmente por nós, que nós também possamos fazer a mesma coisa pelo nosso próximo, amar com o amor de Deus, em todo o tempo. É isso que Deus espera de nós. E esse amor de Deus nos traz confiança. A gente confia quando a gente ama, a gente confia integralmente, para que no dia do juízo, como diz ali o trecho, no dia do juízo não tenhamos medo, tenhamos paz, tranquilidade, confiança, porque Deus nos amou e entregou o seu Filho, então nós não temos que ter medo. O perfeito amor, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E esse amor nosso é uma resposta ao amor de Deus. Ele nos amou e agora a nossa resposta é amá-lo. O amor dele foi total e completo, entregando seu Filho, mostrando a sua verdadeira essência. É muito lindo, eu olhando assim para esse amor, um amor de entrega, um amor sacrificial, um amor que não pede nada em troca. Deus simplesmente nos amou. Agora nós, como conhecedores dessa verdade, então nós nos voltamos a Deus para amá-lo com toda a nossa força. Mas não é só isso. Ele quer que nós amemos também o nosso irmão. E é o que nós vamos ver agora, nesse terceiro ponto que eu quero ver com você. Aprender a amar o irmão. Aprender a amar o nosso irmão. Está lá no versículo 7, no versículo 11 e 12, no versículo 20 e 21. Nós somos filhos. Então nós precisamos transmitir amor. E nós temos que transmitir de que forma? Amando-nos uns aos outros. Porque a palavra diz, ninguém jamais viu a Deus. E quando eles olham para nós e veem o nosso amor uns para com os outros, eles podem ver Deus em nossas vidas. Então, esse é um testemunho que Deus espera de todo cristão, de todo aquele que é nascido de Deus, de todo aquele que professa que Jesus Cristo é o Senhor, de todo aquele que tem o Espírito Santo na sua vida. Que nós mostremos esse amor para que o mundo possa crer que Deus está em nós. Então também ele nos alerta contra, às vezes a pessoa fala, eu odeio aquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa. Então, como que a gente pode falar que ama a Deus e odeia o irmão? É uma contradição. Porque, como o João relata, se nós dizemos que amamos a Deus e falamos, nós não amamos aquele a quem nós vemos que é o nosso irmão e amamos a Deus a quem nós não vemos, como que a gente pode explicar isso? Então o amor tem que ser integral, é o amor a Deus e o amor ao próximo, que nos faz realmente, de fato, testemunhar que nós somos filhos de Deus. É o amor resplandecendo nas nossas vidas. E ali no último item é um mandamento. Então o mandamento é que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Não é negociável, é uma ordem direta divina. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então nisso Deus não vai fazer negociação com a gente. Deus quer de nós integridade no amor, a Ele e ao próximo. Então eu gostaria assim de falar com você assim, sobre a criança, assim, uma criança pequena que ela está começando a dar os seus primeiros passinhos. Então o pai vai lá e fala, filho, vem, ele dá um passinho. Filho, vem meu filho, papai está aqui.
ele dá mais 2, 3 passinhos e o pai aumenta a intensidade do desafio e aquela criança vai andando para os braços do pai. O pai aumenta o desafio, coloca aquela criança em cima de uma mesa, coloca aquela criança na borda de uma piscina e fala: pula, filho, pula, que o papai vai te pegar. Aquela criança meio receosa pula, mas depois ela começa a se jogar nos braços do pai. Ela nem pensa, ela se joga, porque ela crê que o pai a ama, porque ela conhece o pai, porque ela tem confiança no pai. Então, por esse amor, por essa confiança, por essa intimidade, ela se joga, porque ela sabe que o pai vai segurá-la. Então, olhando para isso, pensando no amor de Deus, é da mesma forma. Nós deveríamos nos jogar nos braços de Deus, nos jogar nos braços do Senhor Jesus, confiantes que Ele nos ama e Ele não vai deixar que nada de ruim aconteça conosco. Nós devemos nos jogar porque Deus é um pai zeloso, um pai de amor, um pai que cuida, um pai que manifesta o seu amor mandando o seu único filho e depois ainda nos envia o seu Espírito, que nós andando no conhecimento da palavra e andando com esse conhecimento, esse Espírito Santo no nosso coração, ele vai nos direcionar para andarmos na sã doutrina, para não cairmos em armadilhas de heresias. Então, amar a Deus, sair de não ouvir essas heresias e ouvir a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, andando em amor a Deus e ao próximo. É assim que Deus nos quer, é isso que Deus pede de nós. Então eu te convido a refletir sobre a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com o seu próximo, a sua intimidade com Deus. Qual é o amor que você tem dedicado ao Senhor? Qual é o amor que você tem dedicado ao seu próximo? Aquele que está do seu lado, aquele que precisa de você, que precisa ver Cristo na sua vida, que precisa ver o amor de Deus na sua vida. Então eu quero te convidar nesta hora a orar comigo e levar isso no seu coração. Discernir os espíritos, amar a Deus, saber que Deus é amor e amar ao próximo como a ti mesmo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Te agradecemos por tudo que tens feito na nossa vida. Obrigada pelo teu amor, obrigada por Jesus, obrigada por esse amor grande, por esse ensinamento, para que possamos amar uns aos outros. Que essa palavra venha frutificar no nosso coração. É o que nós te pedimos, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.